Olá, olá! Esta é a segunda parte de uma série de vídeos tutoriais sobre os princípios básicos da epistemologia. Recomendo seguir os vídeos de forma sequencial, ok? É de fato a melhor forma, porque como estamos a tratar de uma série introdutória, então aqui é uma sequência mesmo de conhecimento que estamos a construir. Então é uma base mesmo que estamos com as sequências do vídeo construindo, ok? No vídeo anterior, vimos a definição de conhecimento, as faculdades cognitivas relacionadas com o conhecimento e os tipos de conhecimento. Neste vídeo, veremos a definição tradicional do conhecimento. Com isso em mente, começamos. Historicamente, o conhecimento proposicional, que é aquele que no vídeo anterior já vimos, né, o que é. E também esse conhecimento proposicional é conhecido como knowledge that, né, ou é o saber que. Ele é definido pela epistemologia como crença verdadeira justificada. Então, knowledge that, saber que, crença verdadeira justificada. Assim, temos o que na filosofia conhecemos como definição tradicional do conhecimento. Marque, então, esse termo, definição tradicional do conhecimento. E a definição tradicional do conhecimento é, portanto, uma definição tripartida. Por quê? É constituída de três partes. O conhecimento, portanto, é uma crença, é verdadeira e é justificada. É uma crença, então aqui extraímos a letra C, é verdadeira, V, e é justificada, CVJ. Então, também conhecemos como essa sequência de letras, certo? CVJ. Então, na epistemologia, quando se deparar com essa sequência, CVJ, já sabemos que é crença verdadeira justificada. Trata-se, portanto, da definição tradicional do conhecimento, certo? É uma crença, é verdadeira e é justificada. Portanto, a verdade, ela é uma condição necessária à crença para considerar-se como conhecimento, certo? É o primeiro componente essencial e quase universalmente aceito do conhecimento. Então, nós não podemos saber algo que é falso. Para saber algo, nós temos que saber algo como verdadeiro, ok? A verdade, portanto, é uma questão de como as coisas são, independente de como podem ser provadas ou conhecidas. Então, temos o conhecimento, ok? Como uma crença, a verdade e a justificação. Vamos tentar encontrar uma definição, ter uma definição para cada um dos termos, ok? A crença, portanto, é um tipo de modo de pensamento, mode of thinking, sendo por natureza estados que representam ou exibem, né, representações ou objetos à mente, ok? É aquilo que acreditamos ser verdade. Então, essa é uma definição para a crença. A verdade é aquilo que apresenta correspondência com a realidade. Na epistemologia, essa verdade ela pode ser ontológica, semântica, formal ou factual. Entretanto, aqui não trataremos isso, apenas verdade é suficiente, ok? Não entraremos nessas várias categorias, ok? E a justificação. A justificação é o conjunto de razões que temos para crer que algo é verdade. E a justificação, ela garante que a crença, né, que é aquilo da base do conhecimento, não seja resultado de mero acaso ou coincidência. Temos, portanto, que a justificação ela pode ser a priori ou a posteriori. Então, quando falamos de conhecimento a priori ou a conhecimento a posteriori, nós estamos falando do conhecimento, mas a justificação desse conhecimento, ok? Então, pensando em crença, verdade e justificação, temos crença, verdade e justificação, e a justificação a priori ou a posteriori, e a priori e a posteriori como categorias que determinam a natureza da justificação, ok? Portanto, a priori
podemos entender como uma justificação que é adquirida de forma independente de qualquer experiência empírica, deriva unicamente do uso da razão, portanto, os juízos a priori, também considerados como analíticos, são aqueles cuja validade reside somente no conceito do sujeito em sua definição. As justificações a priori são consideradas necessariamente verdadeiras e a sua negação é logicamente impossível, certo? Em lógica e matemática, as afirmações a priori são absolutamente verdadeiras, ok? Por outro lado, a posteriori, uma justificação a posteriori, né, ou conhecimento a posteriori. Lembrando que quando falamos em conhecimento a posteriori, estamos falando na justificação desse conhecimento. Então, literalmente, é aquilo do que vem depois, né? O termo a posteriori é um termo que pensado literalmente, descreve aquilo do que vem depois. Ou conhecimento empírico, é aquela justificação que depende da experiência, portanto. Então, a justificação a posteriori baseia-se em experiências sensoriais, perceptivas, introspectivas, como saber se estou com sede, né, por exemplo, e também experiências memoriais. A validade desses juízos para a realidade não se segue das definições e eles devem ser confirmados, portanto, pela experiência. O conhecimento empírico é inerentemente falível, pois a proposição que o sustenta, P, é a evidência a seu favor, não são logicamente contraditórias, ou seja, é possível que E, por exemplo, seja verdade e P seja falso, ok? Bem, então, historicamente, o problema do conhecimento na filosofia, ele foi abordado, em primeiro lugar, por Platão. E esse tema, ele foi abordado na obra que conhecemos como Teteto, ok? A obra, portanto, ela retrata o diálogo que ocorre entre Platão e esse personagem Teteto. As obras de Platão geralmente são em formato de diálogo, então Platão apresenta sempre Sócrates conversando com outros personagens ali no livro, ok? Então, sempre em formato de diálogo, ok? Nesse diálogo específico, eles exploram o tema do conhecimento de forma crítica e examinam diferentes aspectos relacionados com esse conceito, o conceito de conhecimento, ok? O diálogo entre os dois sobre o conhecimento passa por 3 fases principais. Em primeiro lugar, Teteto propõe que o conhecimento corresponde à percepção. E Sócrates discorda e argumenta que equiparar a percepção e o conhecimento dificultaria a distinção entre o verdadeiro e o falso, porque já que a percepção ela é variável e enganosa, ok? Depois, o personagem Teteto sugere que o conhecimento poderia ser uma crença verdadeira, mas Sócrates explica que uma crença verdadeira não seria suficiente, né? Seria necessário, porque a verdade o conhecimento, ele vem disso, né? Ali a verdade é necessária ao conhecimento, mas não seria suficiente para definir o conhecimento. Para isso, então, Sócrates justifica que uma crença poderia ser verdadeira por acidente ou sem a justificação adequada, ok? E, por fim, Teteto propõe que o conhecimento poderia ser uma crença verdadeira acompanhada de uma explicação ou justificação. Sócrates não fica contente com a proposta e destaca que a justificação deve ser adequada, evitando uma circularidade explicativa. Neste diálogo, fica evidente a complexidade do tema e a importância da justificação na epistemologia. Lembrando sempre que quando a gente está a falar de conhecimento, de certa forma, a gente vai estar sempre vai estar a tratar
de argumentos. E por isso que foi também importante o primeiro passo, e por isso que começamos com a playlist dos princípios básicos da lógica informal e tratamos tanto de falácia, né? Onde a gente vê que a justificação, que os vários tipos, como a gente pode violar a boa argumentação através de alguns critérios, né? E esse critério justamente tem a ver com a suficiência, né? Às vezes as justificações elas não são suficientes para suportar as conclusões. Então, isso também fazia parte ali do debate deles, ok? Apresento aqui um trecho, né? Que é o trecho onde Platão fala sobre o conhecimento como crença verdadeira justificada. Então, como é um formato de diálogo, como eu já mencionei, Sócrates diz nesse diálogo: por certo que, se estamos a investigar o saber, será uma completa parvoíce sustentar que é uma opinião correta acompanhada de saber, seja do saber da diferença, seja do que qualquer outra coisa. Por conseguinte, teteto, o saber não será sensação, nem opinião verdadeira, nem explicação acompanhada de opinião verdadeira. E teteto confirma, parece que não, ok? Em resumo, essa discussão no diálogo platônico sugere que o conhecimento envolve a existência de uma crença, a verdade dessa crença e a justificação dessa crença. Então, essa discussão nessa obra ficou conhecida como a definição tradicional do conhecimento, e essa definição tradicional do conhecimento, a crença, a verdade e a justificação, são termos que até hoje são discutidos e utilizados dentro da teoria do conhecimento, ok? O conhecimento, portanto, crença verdadeira justificada. Então, podemos dizer que S conhece P se e só se S acredita em P, P é verdadeira, a crença de S em P está justificada, ok? O conhecimento, portanto, é uma crença verdadeira justificada, e essa é a definição tradicional do conhecimento. Às vezes parece um pouco repetitivo, mas é porque isso no começo mesmo, quando a gente está a aprender e assimilar isso, é um pouco difícil. Então é bom essa repetição, porque ajuda aí a construindo tanto a base quanto ir também assimilando isso tudo, ok? Então, para reforçar mais isso, só para a gente ilustrar, né, dentro de uma perspectiva visual, temos que S conhece P se e somente se S acredita em P, né? Pensando nessa crença, a crença como uma imagem mental ou um objeto mental em que acreditamos. P é verdadeiro, isso corresponde com a realidade, de certa forma. E a crença de S em P está justificada, ou seja, encontramos e demos razões suficientes para a verdade dessa crença, e então transformamos isso em conhecimento, ok? A teoria tradicional do conhecimento, como crença verdadeira e justificada, ela foi considerada sólida por muito tempo, mas a partir de 1963 ela foi questionada por uma pessoa chamada Edmund Gettier, ok? A crítica de Gettier desafia a análise tradicional do conhecimento como crença verdadeira e justificada, aqui o CVJ, que já vimos lá no começo, argumentando que, embora esses três elementos sejam necessários, eles não garantem o conhecimento genuíno, ok? A crítica, então, se baseia no quê? O que Gettier faz? Ele dá contra-exemplos, e esses contra-exemplos são conhecidos como os casos Gettier, onde uma pessoa tem uma crença verdadeira e justificada que intuitivamente não se qualifica como conhecimento. Esses casos envolvem crenças verdadeiras baseadas em falsas justificações ou em coincidências, ok? Então, vejamos os contra-exemplos que Gettier utiliza. O primeiro deles é conhecido como o caso de Dharmottara. Então, imagine que estás num deserto à procura de água. Vês algo ao longe que parece ser água, mas na verdade é uma miragem, foi uma ilusão causada pelo calor. Mesmo assim, quando chegas ao local, encontrarás água
debaixo de uma rocha, acreditasse que havia água ali, o que acabou por ser verdade, certo? No entanto, tiveste sorte, pois não vistes a água real, mas sim uma ilusão. Isso significa que a tua crença era verdadeira e foi justificada, mas não era realmente conhecimento. Por quê? Porque foi só sorte, ok? O segundo caso é o caso de Pedro de Mantua. Imagina que vês uma pessoa correr e acreditas que é o Sócrates. No entanto, essa pessoa é, na verdade, o Platão. Coincidentemente, o Sócrates está mesmo a correr, mas em Roma, longe de onde estás. A tua crença de que o Sócrates está a correr é verdadeira, porque ele realmente está a correr. Mas baseia-se num erro, porque quem viste a correr foi o Platão. Neste caso, a tua crença foi justificada e verdadeira, mas não é conhecimento, pois resultou de uma confusão. O terceiro é o caso do condado de celeiro. Suponhamos que estás a conduzir por um condado, onde a maioria dos celeiros que vês são fachadas falsas, feitas para parecer celeiros reais. No entanto, num desses lugares, há um único celeiro verdadeiro, e quando vês, acredita corretamente que é um celeiro. O problema é que tua crença, apesar de ser verdadeira e baseada no que vês, foi apenas um golpe de sorte, porque, na maior parte do tempo, estava a ver fachadas falsas. Então, apesar de acertares, a situação geral foi enganosa, e isso impede que essa crença seja conhecimento, ok? Porque o conhecimento tem que haver uma crença verdadeira e justificada. Tá ligado com os três termos, crença, verdade e justificação. Por isso que é uma definição tripartida, ok? O que os três casos, né, que são os três contra-exemplos de Goethe, têm em comum? Bem, eles têm em comum o fato de envolverem situações em que uma pessoa possui uma crença verdadeira e justificada, mas essa verdade, né, digamos que a validade desse argumento resulta de fatores aleatórios ou coincidências, e não de um processo cognitivo confiável, ok? Em cada caso, a pessoa chega a uma conclusão correta, mas por razões incorretas ou enganosas. Lembrando que sempre a justificação ela tem a ver com a dar e oferecer razões suficientes. E no caso dos exemplos, as razões eram incorretas ou enganosas, o que demonstra que a combinação de crença, verdade e justificação, então é isso que o Goethe quer. O que ele quer com isso? Mostrar que crença, verdade e justificação por si só não é suficiente para garantir o conhecimento. Então, para a definição tradicional do conhecimento, para que haja conhecimento, é necessário a verdade, mas para que seja suficiente, tenha que ver a crença, a verdade e a justificação, ok? Para a definição tradicional. Já depois de Goethe, então, a crença, a verdade e a justificação já não é mais suficiente para garantir o conhecimento, porque muitas vezes as justificações para aquela verdade, elas podem ser incorretas ou enganosas, que é, por exemplo, o caso que ocorre nas falácias, como a gente estudou, certo? Muitas vezes a gente pensa que aquilo parece verdade, né? Mas não é, ok? Nos contra-exemplos utilizados, é possível observar a falibilidade da justificativa e a casualidade do conhecimento, no caso, questão de sorte, ok? Então, qual seria o problema da definição tradicional do conhecimento de acordo com Goethe? Nem toda crença justificada, nem toda crença verdadeira justificada constitui conhecimento. Muitas vezes, crenças verdadeiras e justificadas são conhecimento por pura casualidade. E as críticas de Goethe levaram os filósofos a reconsiderar e a detalhar mais profundamente as condições do conhecimento, ok? Trabalhamos nisso até hoje. E com esta parte eu encerro essa segunda parte da série de vídeos tutoriais e depois daremos sequência à apresentação do tema. Então, encerrando, como eu sempre digo, ânimo com os estudos, ok?
Obrigada.